Tá procurando o melhor material para bancada, seja da cozinha ou do banheiro? No vídeo de hoje eu vou te apresentar os materiais mais utilizados para bancadas, os seus prós e contras, os custos maiores e menores para poder te ajudar a escolher. Mas já vou logo te adiantando que não existe material perfeito para bancada, fica até o final do vídeo que você já vai entender. Oi, meu nome é Jéssica, seja bem-vindo de volta ao meu canal. Provavelmente você já ouviu por aí: não pode ser mármore porque é muito poroso, mancha muito, não vai ter muita durabilidade. Não, é melhor granito, porque granito assim, ele é menos poroso, né, mais resistente. Não, porcelanato com certeza é o melhor de todos. A verdade é que não precisa ser nada disso, gente. Isso vai depender muito das suas necessidades, do seu orçamento principalmente, para poder escolher esse material. É o seguinte, o granito e o mármore são pedras naturais, retiradas diretamente da natureza. Se comparado com outros materiais fabricados, elas são muito mais porosas. Ah, Jéssica, mas o que é porosidade? Porosidade é essa capacidade que o material tem de absorver principalmente a umidade. Ou seja, se você tem uma bancada ali que fica empoçando um pouquinho de água, um material como o mármore, que é muito mais poroso que o granito, ele provavelmente vai absorver com muito mais facilidade aquela umidade, e como ele não tem tanta capacidade de evaporar, ele vai criar uma mancha naquele lugar. O granito também vai acontecer, mas com muito menos frequência, já que ele é muito menos poroso do que o mármore. Se comparando o granito e o mármore quanto à resistência a manchas, isso vai depender muito. O mármore, ele não lida bem com materiais que são ácidos, ou seja, se você corta um tomate, se você derrama um vinho, um ketchup, qualquer coisa assim que seja ácido, ele não vai reagir bem, provavelmente ele vai manchar na hora. O granito, isso também vai acontecer, só que menos. Vai ser muito mais frequente em granitos que sejam claros, ou seja, um granito branco siena, por exemplo. Provavelmente ele vai absorver aquela mancha e você vai ter ali umas manchinhas. Mas isso vai acontecer com menos frequência ou com uma capacidade menor do que com mármore, que é muito mais poroso. Se você não é uma pessoa muito cuidadosa, sem sombra de dúvidas, o mármore não é para você, porque você vai precisar estar tendo ali bastante atenção e bastante cuidado. Ele é uma pedra resistente a calor, mas não é uma pedra resistente à mancha, com certeza. Então, se você se incomoda com aquelas manchinhas ali que vai aparecer com muita facilidade, eu recomendo que você não escolha o mármore. Se você, caso mesmo assim ainda seja o sonho da sua vida e você queira escolher, é melhor que você tenha várias taubinhas daquelas de corte, sabe? E aí você vai cortar um alimento, já corta ali em cima. Sujou, limpa imediatamente para evitar que essas manchas aí aconteçam. Além disso, se você escolher o mármore como material de sua bancada, você vai precisar estar impermeabilizando com um produto adequado. Ele não vai garantir 100% da impermeabilização, mas vai melhorar um pouquinho. Mas ainda assim você vai precisar tomar bastante cuidado. Vai ter que estar fazendo essa impermeabilização periodicamente para garantir maior durabilidade da sua pedra. Com relação ao custo, se comparar o granito com o mármore, em termos de custo-benefício, o granito ganha sem sombra de dúvidas. Isso porque o custo é menor e ele é mais resistente. Existem os mármores que são importados e os mármores nacionais. Os importados, obviamente, vai custar muito mais caro. Mas se você for comparar aí, ele vai custar muito mais, mesmo sendo nacional. E vai ser muito menos resistente. Então pesa aí, se você quer uma bancada com muito mais resistência, é melhor que você escolha o granito do que o mármore. Mas isso que vai definir vai ser você, com o seu gosto, o seu orçamento e as suas necessidades. Se você quer uma bancada super homogênea, nem o granito nem o mármore vai atender aí o que você precisa. Isso porque o granito ele tem bastante variedade de cor, indo do branco ao bege e do marrom ao preto, mas ele tem sempre aquele padrão de pintinha, sabe? Vai ter sempre aquelas manchinhas, nunca vai ser 100% homogêneo. E o mármore também tem bastante variedade de cor, mas ele vai ter sempre aqueles veios, indo do mais suave para o mais marcado. Aí você me diz: não, Jéssica, eu quero uma bancada 100% branca, 100% cinza, 100% preta. Eu não gosto desse negócio com muita mancha, muitos veios, não. Eu prefiro ela totalmente homogênea. Aí no mercado a gente tem três principais materiais que têm sido bastante utilizados, que é o porcelanato, o quartzo e o córion, indo do mais barato ao mais caro. O porcelanato é o divisor de águas. Aí tem gente que ama e tem gente que odeia, que fala que não, porcelanato tem que ser no piso, esse negócio de porcelanato da bancada não rola não. E tem gente que fala que tem na sua casa, super ama e foi a melhor escolha.
A grande questão é que, como tudo tem seus prós e contras, o porcelanato ele é muito mais em conta se comparado ao mármore, isso falando de material, tá? Só que não é qualquer porcelanato que você coloca aí na sua bancada. Para você colocar na sua bancada precisa ser um porcelanato técnico, um porcelanato de massa única. É aquele porcelanato que tem a mesma massa, tanto em cima quanto nas laterais, diferente do porcelanato esmaltado, que vai ter um padrão diferente aí do topo para as laterais. Pois é, você não pode usar um porcelanato esmaltado, tem que ser um porcelanato técnico, um porcelanato de massa única. A outra grande questão é que o porcelanato, ele vai precisar de uma mão de obra bem qualificada para poder fazer sua bancada. Senão, a chance de dar errado é tipo 100%. Garantia de 100% que ou vai trincar, ou aquela junta não vai ficar muito certinha, porque você precisa ter um corte de 45 graus perfeito para poder ficar certinho, que é aquela... Sabe aquele cortezinho que é feito na ponta em 45 graus para poder casar as duas peças assim, sabe? Que não é topo, é 45, assim, que fica tipo bem certinho. Pois é, você precisa desse tipo de corte, então precisa de um equipamento adequado, precisa de uma mão de obra adequada. Mas a questão perfeita e maravilhosa do porcelanato é que tem muita variedade de material no mercado. Você vai de um cimento queimado a um marmorizado bem arrojado, a um granilite. Você tem muita variação, você pode escolher uma pedra totalmente branca, você pode escolher uma pedra mais arrojada, isso vai muito do gosto. O que você não vai ter muito nas pedras naturais, né, como o granito e o mármore, você tem uma limitação ali do que a natureza oferece. Já no porcelanato não, né, você tem ali a impressão HD maravilhosa que permite essa grande variação de materiais. Agora você não vai me inventar de colocar uma bancada esculpida na sua cozinha não, que você vai passar raiva, tá? Você vai passar provavelmente muita raiva. É melhor que você opte por esse tipo de bancada aí no lavabo, em um banheiro, principalmente no lavabo, que é menos usado do que no banheiro que você usa todos os dias, porque aquelas juntazinhas que você tem ali nos cantinhos, sabe? Junta bastante sujeira. Uma cuba arredondada, mais abaulada, vai ter bem mais facilidade de limpeza do que essa cuba quadrada, que tem esses cantinhos, sabe? Vai juntar bastante lodo e na cozinha vai fazer muita raiva. É melhor que você opte por uma cuba inox, que é bem mais fácil a higienização. É seguro, Jéssica? É seguro, é bastante seguro. A instalação dela é feita com umas grapas chumbadas na parede ou com algumas mãos francesas também que são ali fixadas na parede. Aí vem a bancada já pré-montada, né, numa marmoraria. Outro grande ponto é que o porcelanato é um material bastante resistente a calor, então ele lida bem com essa mudança brusca de temperatura, sem que ele trinque, que ele rache ou que tenha qualquer problema aí na superfície. O quartzo é uma das pedras mais resistentes para a cozinha, sem sombra de dúvida. Tanto resistente a risco, como a mancha, mas a calor não. O quartzo, por ter na sua composição aí um tanto de resina, ele não lida muito bem com o calor. Então sim, aquele lugarzinho que você está sempre ali colocando uma panela, provavelmente vai danificar. Então o ideal é que você coloque ali algum apoio para a panela, uma tábua de corte, para que evite que você tenha algum desgaste naquele local. Se comparado ao porcelanato, o custo da mão de obra é muito menor. Mas ele é um material caro, né? Levando em consideração que ele passa por um processo bastante tecnológico de fabricação, então isso vai ter um custo aí um pouco mais elevado. Mas sim, é uma bancada bastante resistente à mancha, a risco. Eu super indico. Se você quer uma bancada totalmente branquinha, tenho certeza que ela vai ter bastante durabilidade, sem sombra de dúvidas. O Corian tá aí no topo da lista de desejos de muita gente. É um dos materiais mais caros para se utilizar na bancada, sem sombra de dúvidas. Isso porque, mais uma vez, usa tecnologia de ponta que custa o quê? Bastante caro. Mas é um material maravilhoso para durar praticamente a vida toda. Só que, mais uma vez, né, não é lá muito resistente, tipo a calor, né, como um material sintético que usa as resinas, umas coisas assim. Ele não é muito resistente a calor, mas ele é muito resistente a risco, ele é muito resistente a mancha e tem uma variedade muito grande de cor e de padrão, assim como o quartzo também tem uma variedade muito grande, tanto de cor como de padrão. Você quer assim uma bancada mais arrojada, tipo um laranja, um vermelho, vai num Corian, vai num quartzo que vai dar super certo. A grande diferença entre o quartzo e o Corian é que o Corian permite que seja moldado. Então você vai ter o quê?
0 emendas, você pode ter uma bancadona de, sei lá, 2,5 metros, 3 metros, sem ter uma emenda sequer. Diferentemente do quartzo. O quartzo você vai ter emendas. A outra grande questão, sabe aqueles acabamentos mais abaulados, sabe, mais redondinhos? Aí você vai ter um Corian. O Corian permite que você faça isso. Cubas como a Farm 5, por exemplo, que é aquela cuba que saca, sabe, que tem um estilo fazenda, ela também pode ser feita no Corian, totalmente moldada ali no Corian, que é bastante resistente. Aquela cuba totalmente branquinha, sabe? A calha úmida, ao invés de você comprar a calha úmida de inox, por exemplo, você pode fazer ela toda esculpida no Corian, então ser uma bancada inteira de cuba, de bancada mesmo, e calha úmida ali toda no Corian, com esse acabamentozinho um pouco mais abaulado para poder evitar esse acúmulo de sujeirinha que facilita no dia a dia. É um material muito resistente, que você pode estar remodelando ele outras vezes, mas tem essa desvantagem, o custo é muito elevado, mas tipo, muito elevado mesmo. Além dessas pedras naturais e das pedras sintéticas, ainda tem aí algumas pessoas que gostam de utilizar a bancada de cimento queimado. É uma bancada que tem um estilo mais industrial, um estilo mais moderno, mas o porquê que eu não recomendo e eu não classifico ela como sendo material legal para você usar? Porque o cimento queimado, primeiro você vai precisar resinar ele, né? Você vai ter que estar dando uma resinada aí para poder ter uma durabilidade melhor. O segundo que é muito poroso, então ele vai manchar e vai absorver toda a umidade, ou quase toda a umidade, e com o tempo provavelmente aí com a dilatação do material vai aparecer algumas rachadurinhas e isso pode estar causando algum incômodo. Também tem as bancadas de inox, que são aquelas bancadas que tem uma pegada um pouco mais industrial também, sabe? Que são bem usadas em cozinhas industriais. Algumas pessoas acham bem mais prático tê-las em casa do que uma bancada de pedra natural. Também é ok, super pode ser utilizado. Agora você tem que lidar que sim, com o tempo ele vai ter uns riscozinhos e você vai estar lidando ali com os riscos dele no cotidiano sem achar muito ruim, tá vendo? Vai ter que aceitar que ele risca mesmo. Faz parte do inox ter aqueles risquinhos ali no cotidiano. Em termos de custos, para finalizar aqui, a gente pode classificar do mais barato ao mais caro, vindo o granito, o mármore, o porcelanato, isso vai variar, né, da mão de obra, como eu disse, o quartzo, o Corian, e aí essas outras bancadas, assim, que a gente pode falar que é alternativa, vai variar muito da mão de obra, da sua cidade, isso vai depender muito de muitos fatores, né? Por hoje é só, espero que tenha gostado das dicas, que tenha servido para tirar a dúvida de vocês com relação a custos, com relação à resistência, com relação à variedade de materiais, se isso é bom para você ou não, vai ser você que vai escolher e vai pensar aí conforme o seu gosto, conforme as suas necessidades e principalmente o orçamento, né? Muitas vezes vai ser o orçamento que vai ditar aí os materiais do seu projeto. Mas lembre-se, a sua necessidade vem sempre em primeiro lugar. Pense bem no que você quer investir, se aquilo vai ser bom pra você ou não. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, isso ajuda demais o canal a crescer cada vez mais e alcançar mais pessoas. E até o próximo vídeo. Tchau!